Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz e eu nem dormi. Bom dia, pessoas lindas do meu coração. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando, né? Hoje é o nosso quinto dia da nossa jornada do autocuidado. E para as pessoas que vão assistir esta live mais tarde, eu pergunto e hoje eu vou pedir comentários. O que tem sido importante para você nesses 5 dias, né? São 11, mas estamos no quinto dia hoje. Começamos segunda e durante a semana identificando o que eu preciso fazer para cuidar de mim, né? Para que eu comece a olhar mais para mim, me amar mais, dar mais atenção para mim, sabe? Um amor incondicional por você mesmo. Então hoje eu trouxe minha companheira das manhãs, porque ontem à tarde sentiram falta da minha caneca. Então, você é quem você precisa ser. Hoje eu vou falar sobre o hábito que você tem, que você começa a ter. E é claro que nós não estamos fazendo um ciclo de hábito, mas o hábito que você começa a ter com algum desafio, com algum livro, com alguma leitura, com alguma atividade física, ela vai ajudar no teu autocuidado. E muitas pessoas essa semana lá no grupo do WhatsApp, eu fiquei muito feliz que uma determinou, uma conseguiu terminar o horário de trabalho na hora, a outra fez as unhas, a outra tomou um banho e hidratou o corpo todo. Então, isso é fantástico. Por quê? Muitas vezes temos no nosso cantinho várias fragrâncias de hidratante, mas não nos permitimos ter tempo de usar. Muitas vezes temos muitos hidratantes faciais, temos produtos para cuidar da nossa pele, da nossa, digo eu, e não estamos usando por conta da correria, a rotina do dia a dia. E na jornada que eu estou fazendo, assim como no desafio anterior, foi um desafio de 21 dias, muito mais para mim, tenho certeza, do que para algumas pessoas que tiveram que passar por ele. Porque durante os 21 dias eu me desafiei a acordar todos os dias de 4 da manhã, fazer a live e aí depois eu já começava o meu dia. A live começava de 5 da manhã e até 6 e à tarde tinha outra live de 5 da tarde. Então, geralmente eu me maquiava pela manhã, então eu lavava o rosto, hidratava e me maquiava. Durante o dia, geralmente eu tirava a maquiagem ou continuava maquiada. No final do dia, a maquiagem eu percebia que ao hidratar a pele, ela estava praticamente intacta, né? Por eu não ter o rosto oleoso, ter pele mista, e isso facilitava. E às vezes eu só dava um retoque no blush e aí fazia a segunda live. Por quê? Durante os 21 dias, eu hidratei mais o rosto, eu tonifiquei mais o rosto, eu cuidei muito mais da minha pele. Mas diariamente, na correria, eu acabo muitas vezes, quando eu olho para as coisas, eu tô com sono. Então, eu preferia dormir do que olhar para mim e cuidar também da minha pele. E foi um desafio de 21 dias, que foi o primeiro hábito. E quando eu mantive esse hábito, né, de continuar hidratando, e aí um dia ou outro, eita, acabei esquecendo. Mas aí eu comecei a dizer assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não coloquei como prioridade. Por isso que o hábito, né? Por isso que o hábito, você quando começa a construir um hábito de cuidar de você, de olhar primeiro para você, você vai ter realmente condições
de contribuir com o outro e muitas vezes com o outro que está do teu lado, que dorme do teu lado e que mora na mesma casa que você. Ou até aquela amiga que muitas vezes você olha e diz assim, tem tudo para estar muito mais arrumada, muito mais cuidada, mas ela se depara com toda a jornada e também esquece dela. Então o hábito ele é muito importante na nossa vida, para que a gente continue realmente nos cuidando. E eu fiquei muito feliz em ver, né, que as pessoas se determinaram e se comprometeram com elas mesmas. Então, por exemplo, imagina que você decidiu fazer polichinelo todos os dias. É claro que você não vai conseguir fazer 30 todos os dias. Os primeiros 10 vão ser praticamente uma eternidade. Mas à medida que você começa a fazer 10 mais 10 mais 10, o teu corpo já vai ficando condicionado. Daqui a pouco você está fazendo 20, daqui a pouco você está fazendo 30 e assim por diante. E assim sucessivamente. Isso vai ser para qualquer coisa que você se determinar. Por isso que quando eu crio essas jornadas ou os desafios, uns sempre são linkados ao outro. Não adianta eu começar a me cuidar hoje e eu não me planejar para fazer novamente um autocuidado daqui a uma semana, se for uma hidratação capilar, se for uma limpeza profunda na pele, daqui a uma semana ou 15 dias. Então, é necessário que vocês, além de criar esse hábito de olhar para vocês primeiro, para poder ter condição de olhar para o outro, construir a tua mini agenda, a tua mini rotina, anotar no papel qual foi a data que você fez uma hidratação para fazer a próxima. E recentemente a minha filha estava fazendo hidratação nos cabelos e aí eu disse, tu podia fazer no meu, né? Aí ela olhou para mim, poxa mãe, se eu já lavei o cabelo, é só tu hidratar. E aí ela fez uma no meu cabelo também. Então assim, isso é olhar primeiro para você. Quando nós somos mães, nós até acabamos esquecendo por um período de nós. Mas sempre vai ter um momento onde você vai parar e dizer assim, hoje eu preciso cuidar de mim. Por quê? Porque a gente não aguenta estar o tempo todo naquela rotina se a gente não tiver o nosso autocuidado. Esse autocuidado, muitas vezes, para quem está vivendo uma fase inicial de maternidade, pode vir até numa questão de uma comida diferenciada, ter que dormir mais um pouco, ter que estar mais confortável, com uma roupa mais confortável. Por quê? Ela está vivendo em função de outro. Por isso que uma mãe, né, ser mãe é um teste muito grande de persistência. E aí eu persisto e melhoro minha alimentação, e tem gente que faz dieta. Eu conheço uma pessoa que ela, né, decidiu ter um filho para ver se melhorava um problema genético, que não, assim, vou nem entrar nesse mérito, mas ela decidiu ter um filho para ver se ela melhorava um sangramento que ela tinha contínuo diariamente. Então, assim, e quando ela engravidou, este sangramento ele realmente diminuiu. E aí foi que a médica conseguiu linkar uma necessidade do organismo dela de um hormônio diferenciado. E hoje ela consegue equilibrar, né, esse desafio sanguíneo que ela tem, e realmente é sanguíneo, mas tudo porque ela se desafiou a mudar. E o hábito, ele incomoda, ele gera dor, você vai insistir e muitas vezes você vai parar. Por quê? Não é natural. Assim também é quando a gente olha para o outro e diz assim, poxa, eu queria falar igual a fulano. Eu queria agir, tá travando um pouco para mim. Eu queria agir igual a fulano, mas a minha essência ela é diferenciada, né? E eu acompanho um cara
que o nome dele é Pablo Marçal, que muitas vezes eu sorrio com as perguntas que as pessoas fazem para ele. E é tão interessante ver o quanto as pessoas copiam o hábito do outro porque não tem coragem de criar o seu próprio hábito. Aqui deu uma travada, mas voltou já. Então, eu assisti uma série, né, recentemente na Netflix da Madame C.J. Walker, onde ela se determinou, né, ela entrou em uma parceria com uma pessoa para vender cremes de cabelo. E essa mulher, por ser branca e por começar com esse produto, ela ganhou muitos clientes, mas quem fazia o trabalho árduo da venda era essa madame, né, essa C.J. Walker. Só que essa mulher, ela começou a manipular essa era uma negra, e ela olhou e disse assim: bom, eu conheço a fórmula, eu sei como fazer e eu vou criar o meu próprio produto. E eu não vou aceitar que alguém venha e mande em mim. E a história dessa mulher é fantástica, porque ela acaba tendo uma filha que para chegar a seguir o passo dela é um desafio. A filha que se torna lésbica, né, depois de um casamento frustrado. Ela começa do nada, do zero, né, fazendo cremes caseiros, depois ela monta uma fábrica. Essa mulher que viu ela como uma concorrente começou a perseguir ela, né, perseguir até em eventos, e a mulher ela não parou. Ela entrou em reuniões de homens, e é uma história baseada em fatos reais. Ela entrou em reuniões de homens e desafiou um cara a investir nela. Então, assim, muitas vezes a gente tem medo de se desafiar porque a gente acha que vai começar, mas tem medo de não parar. Aliás, tem medo de parar. E aí eu dou o exemplo de uma mãe. Quando a mulher ela é mãe, quando ela decide engravidar e ter um filho, ali ela não pode parar. É necessário que ela não pare, que ela continue, que ela persista na criação daquele filho. Ali, ela vai passar por um processo de 24 horas, fazer pelo outro, se doar para o outro. Porque ela tem alguém que é 100% dependente dela. E aí tá tudo bem até certa idade na vida. Ontem eu comentei um pouco sobre isso, né, na live da tarde, que as mães, elas acabam se tornando tão codependentes na vida, que quando o filho parte, quando o filho vai embora, fica um vazio. E aí dá sentimento de que eu fui abandonada pelo meu filho. Por quê? Porque eu me dediquei a minha vida toda para o meu filho, ai meu Deus, e aí eu fui abandonada. Onde não existe abandono. Quando você teve o seu filho, você sabia que um dia ele ia bater asas e voar. É igual um passarinho, é igual uma galinha, é igual uma cobra, é igual um jacaré no reino animal. Deus fez tudo tão perfeito, e é independente do que você acredita, que ele não fez, até hoje eu não conheço um animal a não ser o cavalo marinho que fecunda o bebê, qual é o outro? O canguru que carrega seu filho na barriga, mas eu não conheço nenhum animal, se vocês conhecerem me contem, que vivem agarrados um no outro. E até tem uma música, né, muito antiga, de Mamonas Assassinas, que ele diz assim: no reino animal tem coisas interessantes. Então, quando você tem gatos, se for o pai e a mãe, quando o gato ele entra no cio, ele tem relação com a própria mãe.
Então, é um negócio muito diferenciado, porque lá eles não seguem os princípios que Deus deixou. Ele vai só na reprodução. Mas aí eles são animais, irracionais. Nós somos seres racionais, temos medo de arriscar, temos medo de ir além. E quando a gente começa um hábito e diz assim, opa, e se eu não continuar, eu vou ser humilhado. E aí lembram que nós mudamos ou pelo amor, pela dor ou pela humilhação. Então, quando eu me desafio a fazer algo, Ana Paula, se eu não cumprir, para mim é como se eu estivesse me sentindo humilhada. E eu carreguei muito essa crença por muito tempo. E durante o desafio e a jornada, né? Essa semana eu fiquei sem internet de 3 horas da manhã até 9 da manhã. E depois eu recebi algumas outras mensagens de algumas pessoas que estão no grupo, né, do WhatsApp, e disse assim: eu acho que foi algum bug geral, porque eu também fiquei sem internet. Então, muito vento, esse tempo assim muito louco, e são coisas que estão fora do meu controle. Tem coisas que eu realmente não consigo controlar. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí eu tornei o hábito de continuar me acordando às 5 da manhã para assistir um conteúdo que eu gosto, para ouvir um cara que tem conteúdo que agrega, né? E sempre de insistir, insistir, insistir. E muitas vezes quando ele vê algumas coisas que não faz sentido para a vida dele, ele faz assim, vá cuidar da sua vida e pronto, e acabou-se. E aí muitas vezes eu sorrio, por quê? Porque é muito mais fácil eu estar olhando a vida do outro e a vida dele está fluindo e ele está seguindo e eu ficar só na plateia olhando sem ter coragem de fazer nada. E ontem eu vi uma frase do Joel J, né, que é até uma frase que está no livro da Brené Brown, que diz assim: eu não aceito o conselho de quem está na arquibancada. E isso é pagar o preço, né? Pagar o preço é você acordar 5 da manhã para fazer uma live para uma pessoa, para duas, para ninguém, é pagar o preço. Isso é pagar o preço, eu construir um hábito em mim, porque eu sei que lá na frente eu tenho uma meta para cumprir. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei qual é o objetivo que eu estou construindo. Eu sei que quando eu transbordo e trago um conteúdo que agregue na vida do outro, eu sei que inconscientemente eu estou sendo beneficiada, porque tem uma fase que você precisa botar para fora. Ontem eu estava até falando para mim mesmo, caramba, vou voltar a ler, estou sentindo falta da leitura. Por quê? Eu passei uma fase de tanta leitura que tinha hora que as letras estavam dançando na minha frente. Eu tenho um colega que toda vez ele manda um livro para mim. Já leu esse? Eu faço, já li. Já leu esse? Já li. Já leu esse? Já li. Aí, caramba, você também já leu tudo? Não, ainda não li tudo. E ali em cima tem uns livros que tem 4 ali que é de pesquisa, mas eles estão na minha lista de prioridade. Então eu estou sempre lendo e eu construí esse hábito de ler. Por quê? Porque é o hábito que eu comecei a colocar nas minhas filhas mesmo antes de eu ler. Então é um hábito que me agrega valor. É uma frase nova que eu escuto todos os dias. É uma frase, escuto porque eu entro dentro da leitura, né? Assistir algo, por exemplo, algo de valor, eu sempre busco um filme que tenha relação com a vida real. Eu assisti uma série, que é uma série brasileira, mas muito boa, que é Coisa Linda. Todas as vezes eu abria Netflix e olhava e dizia assim, o que será que tem nessa série? O que será que tem nessa série? E aí eu comecei a assistir. E a princípio, uma série lá do 1970, e eu disse assim,
caramba, eu acho que é de 70, 60, 70, 80. E eu disse, caramba, essa história é boa. E eu fui pesquisar para ver se era baseado em fatos reais e não era. Mas com certeza a pessoa que escreveu, escreveu baseado em alguma coisa que viu, ouviu ou sentiu. Viu de alguém, ou uma mãe, ou um pai, ou alguém vivendo aquela história. E é muito interessante você ver o tempo lá atrás para o tempo de hoje. Conheço o Pão Diário e é muito bom também. Tenho vários pães diários. Então, quando eu olho para a vida e vejo a vida passar na minha frente, como eu vou estar ajudando o outro se eu não estou fazendo? E aí é quando entra aquela história do conselho. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Como eu consigo aconselhar alguém se aquilo não está servindo na minha vida? Então, como eu posso aconselhar alguém a ler se eu não comecei a ler? Como eu posso aconselhar alguém a pedalar se eu não estou pedalando? Então, fica disfuncional. Quando eu comecei a incentivar as minhas filhas a lerem, eu ouvi isso das minhas filhas. Mas, maninha, a senhora quer que a gente leia, né? Mas a senhora não lê. E aí eu olhei e aquilo incomodou. Aí eu usei uma frase da minha mãe. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu tenho muitas travas com leitura, mas uma hora vai vir. E eu usava esta frase para as minhas filhas. Quando eu comecei a ler, aí hoje eu tenho a capacidade de cobrar muito mais delas a leitura. E a minha filha mais velha sempre tem assim uma pilha de livros na mesinha dela. Por quê? Porque ela começa a ler um livro, junta com o outro, depois junta com o outro. Enquanto a mais nova eu estou criando o hábito e dizendo assim, ok, você passou o dia todo estudando, tá tudo bem, tá ótimo, mas qual foi o livro que você leu hoje? Qual foi a palavra nova que você aprendeu hoje? Porque é hábito. E nas crianças é muito mais fácil se colocar do que em um adulto. Por quê? O adulto vai sempre dizer, eu sou adulto, eu não preciso fazer isso hoje. Não, amanhã eu faço. E aí, quando vem a fase da humilhação, quando você é humilhado pelo outro, aí você se sente incapaz, se fecha e diz assim, estão fazendo isso comigo porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí é onde vem as desculpas. E isso, né, entra no tema da autorresponsabilidade. Eu só consigo ajudar o outro quando eu me ajudo primeiro. Eu só consigo atender o outro quando eu consigo me atender primeiro. Tem a ver com valores, tem a ver com princípios, tem a ver com propósito. Quando eu tenho um propósito, eu ando e eu sei onde eu vou chegar. Mas se a pessoa está lá esperando a vida passar, não cria um hábito, está esperando que alguém, o salvador da pátria, venha e mude a vida dessa pessoa. Como essa pessoa vai ser exemplo para alguém? E aí é onde eu volto e olho e digo assim, como eu vou ser exemplo para as minhas filhas de uma pessoa insistente, que começou do zero, que não tinha nada, que juntou escovas de dente com o marido, né? Que ao engravidar não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada. Quase aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E eu usei até um termo em uma das lives dessa, que eu disse que eu só tinha a barriga e o marido. Então foi onde tudo começou. Mas quantas pessoas têm tudo para começar e não começam porque tem medo? E eu conheço muita gente que olha para um filho e diz assim, dá muito trabalho ter filho. Não, eu vejo a anulação das mães e eu não quero isso para a minha vida, porque não está disposto a pagar um preço.
E só depois que eu fui mãe, minha mãe usava uma frase desse tipo: quando você for mãe, você vai saber o desafio de criar um filho, você vai saber o que eu passei. É claro que são vidas diferentes, são crenças diferentes, são histórias diferentes. Eu sou mãe, mas as minhas filhas têm um pai presente e que está ali o tempo todo contribuindo comigo. É claro que não dá para exigir 100%, mas no papel dele, ele faz o papel dele de pai, realmente um pai de valor. Tem coisas que ele não consegue conversar com as meninas, porque são duas meninas, mas ele tem uma crença, ele teve um pai e teve uma outra mãe, não é igual ao meu. Se fosse igual ao meu, ele também não ia conversar muita coisa, não. Então, o quanto eu tive que me desafiar para quando a minha filha, a mais velha ou a mais nova, começasse a entender sobre órgãos sexuais masculinos e femininos, sobre reprodução, sobre fecundação, o quanto eu tive que dizer assim: eu quero passar a informação correta para as minhas filhas. Porque se eu não passo correta, o mundo vai ensinar. E nem sempre vai ensinar da forma correta. Então eu uso esse termo, que temos a internet dentro de casa, que vem para agregar, mas também pode vir para atrapalhar. E antes de ontem, eu passei a madrugada estudando para fazer uma prova. E aí eu saí postando algumas coisas nos meus stories. E daqui a pouco eu fui lá olhar de propósito para ver quantas pessoas estavam vendo os meus stories na madrugada. E por coincidência, a maioria adolescente. E aí é onde você vê que o hábito de passar a madrugada no WhatsApp olhando a vida dos outros faz com que esses adolescentes não consigam alcançar o resultado que eles querem. Então foi uma decisão minha quando eu tirei o WhatsApp da minha filha. Foi uma decisão. Incomodou, reclamou, ciscou, gritou. Mas quando eu tirei o WhatsApp dela, ela fez escondido, eu encontrei, ela usou escondido, eu bloqueei, enfim, e ela ficou insistindo. Até que ela entendeu, né, depois de bater tanta cabeça, que aquelas pessoas que estavam lá no WhatsApp, né, ela tem um grupo de uns amigos dela, que de um dia para o outro tem mais de 4.000 mensagens. E aí eu olho para ela e digo assim: isso aqui é funcional? Isso aqui está levando você para algum canto ou está te afastando? E aí ela começou a entender e eu comecei a trazer consciência para ela de que hoje ela não trabalha online, ela não precisa de um telefone para estar se comunicando via WhatsApp. Então, quando eu comecei a observar na madrugada quantos adolescentes estavam acordados, aí eu fiquei pensando, os pais devem estar dormindo e os adolescentes estão acordados. E aí, qual é a hora que esse adolescente está acordando? Qual é a atividade que ele tem? Qual é o hábito que ele está construindo? Será que quando ele for para uma faculdade, será que ele vai passar a madrugada acordada? Ou ele vai estar repetindo cadeira? Então, tudo tem a ver com o que eu começo a fazer já desde pequeno. E aí vamos falar, né? No meu tempo, estou quase uma idosa. Com muito orgulho, estou próxima aos 39 anos e tenho muito orgulho dessa idade. O que eu estou fazendo hoje está me aproximando ou me afastando do meu objetivo? Muitas vezes eu preciso dizer não para muita coisa que eu quero fazer para alcançar aquilo que realmente eu quero. Mas, se você nessa jornada não está fazendo o que está sendo determinado, até lá no grupo do WhatsApp, se você está lá como um 007, vendo a vida passar, assistindo mais uma live, esperando que o tempo passe, como você quer mudar
1% na sua vida. É interessante eu querer a mudança, mas ela tem que partir de mim. Tem um copinho aqui de água também, bem pequenininho. Então, tem esse livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu sempre falo aqui, eu não sou uma pessoa perfeita, estou longe da perfeição. Perfeito para mim só Deus. Mas é errando que eu vou aprendendo. É tendo a coragem de reconhecer que eu estou errada, que aquilo ali não dá para mim, de mudar a rota, de reprogramar. Imagine que você entra no carro e vai dirigir para um local. E aí você pega a rua, ele manda você entrar à direita, você entra à esquerda. Aí o que acontece? Você se perde. Aí o Waze faz assim, recalculando rota. Parece que tem um ser humano lá dentro dizendo assim, você errou, volte. Só que muitas vezes existem 3 tipos de pessoas. Tem aquela que insiste no erro, tem aquela que vê o erro, mas tem medo, tem vergonha de mudar, e tem aqueles que vê o erro, tem dificuldade, mas pede ajuda a alguém. E aí eu pergunto, quem você é na fila do pão? A pessoa 1, a 2 ou a 3? Se você vê o erro e insiste, então errar é humano, permanecer no erro é falta de mentalidade para mudar, é escassez. Se você vê o erro e você tem vergonha de pedir ajuda a alguém, você trava porque você não consegue pedir algo a alguém, então você continua na escassez, achando que você sabe de tudo. E aí é onde vem a soberba. Eu sou autossuficiente, não preciso de nada nem de ninguém. E a pessoa 3 é a pessoa que geralmente está fazendo aquilo que você não está fazendo para mudar a vida dela e a vida dos seus que estão ao seu redor. Porque, consequentemente, quando eu mudo a minha vida, só a minha, eu moro com mais 3 pessoas. Quando eu mudo só a minha vida, eu começo a mudar o que está ao meu redor. Eu começo a contagiar e eu começo a ser exemplo do dia a dia, do meu dia a dia de estudo, de produtividade, de dona de casa, de mãe, de esposa. E uma pessoa que gosta também de sair, pedalar, de fazer uma caminhada, de estar com pessoas, de falar com pessoas e de conversar assim, umas 2 horas e meia com a irmã. Então, isso me conecta, isso é a minha verdade. E quando eu olho e digo assim, estou cansada, vou dormir. Eu me permito cuidar de mim. Porque tem uma hora que tico e teco dá um bug, que eu estudo, e assim aconteceu com a leitura. Eu leio, tem uma hora que eu preciso dar um restart para introduzir novas leituras, senão fica tudo misturado. Álcool, gasolina e mistura gás natural, fica uma bagunça só. Então, muitas vezes é necessário você dar uma pausa para recomeçar. E a nossa vida é feita de ciclos, né? Até a nossa pele ela vai mudando com o tempo. E por que eu não posso mudar também? Mas isso é coragem, né? Coragem não é a ausência do medo, mas agir apesar do medo. E, de verdade, quanto tempo eu fiquei com medo de fazer uma live. Meu Deus do céu! A minha primeira live com uma pessoa dividindo, eu tremi mais do que vara verde. E olha que eu adoro falar. Mas é o medo de ser julgada, apontada, de não estar perfeita, de não estar com a maquiagem melhor do mundo, de muitas vezes não saber qual filtro ia usar do Instagram para melhorar um pouquinho mais ainda a imagem, ou usar ou não usar.
Depois que eu comecei a fazer, começou a fluir naturalmente. Mas eu também tive medo. E o medo do novo. O novo assusta. Uma mãe, quando está grávida, ela também tem muito medo quando aquele filho nasce, se ela vai conseguir suprir necessidades básicas daquela criança. Mas ela não deixa de agir apesar do medo. E isso é coragem. E para que a gente construa um hábito que seja saudável para nós cuidarmos de nós, é insistir, é persistir. Quando você insiste, quando você persiste, você vai pensar 10 vezes em parar de fazer. Por quê? Você começa a ver resultado. Em qualquer área da vida, se você insiste, insiste, insiste em algo que você acredita, vai dar resultado. Agora, vou tocar em um ponto que afeta muitas mulheres. Se você está vivendo uma relação abusiva e você insiste, 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 o que vai acontecer? Você só vai se magoar mais ainda e a tendência é que lá na frente ou você se separe, tenha a coragem de se separar, ou então o teu companheiro encontre uma pessoa e te deixe, porque só assim você tem coragem de deixar ele, quando ele te deixar. E aí você vai parar e vai dizer assim: nossa, eu devia ter me separado há mais tempo. Nossa, eu passei quantos anos me dedicando a fulano e de repente ele me abandonou. Mas porque você ficou insistindo em algo que você viu que não ia mudar. E aí existem as pessoas que insistem porque vê alguma debilidade naquela pessoa, aquela pessoa não tem não tem a mesma meta junto com você, a pessoa teve outro tipo de criação, mas você vai direcionando. Alguém tem que direcionar a relação. Mas a outra parte precisa se abrir para a mudança. Se não se abrir e insistir em bater a cabeça, os dois só vão se machucar. E ontem eu estava conversando justamente com uma pessoa sobre isso. E eu parei e disse assim: sinceramente, de coração, posso falar? A pessoa disse: claro. E aí eu disse assim: eu tenho um pouco de pena do perfil dessa pessoa. Por quê? É uma pessoa que tem tudo para avançar na vida, mas acha que não precisa de ajuda e acha que sabe de tudo. E esse achismo vai acabar afundando essa pessoa. Essa pessoa ela não é muito criativa, mas se ela aprender a usar os recursos que ela tem, ela passa a perna em todo mundo. E no bom sentido. Enquanto isso, esta pessoa está na dor. Então, ela acha que a melhor forma de avançar na vida é copiando o outro. E ela está perdendo a essência. Esta pessoa, ela está perdendo o lugar dela na Terra. Porque está ficando feio para essa pessoa a cópia. A gente modela pessoas, mas copiar. E eu modelo muitas pessoas. Eu olho pessoas e digo assim: é esse caminho que eu quero seguir. E eu vou modelar. Errando, acertando, errando, acertando, errando e acertando. E estudando, e estudando, e estudando e fazendo. Errando, acertando, pedindo ajuda. Errando, acertando e pedindo ajuda. E aquilo que eu não sei é porque não chegou a hora de eu saber ainda. Se eu soubesse, eu já teria. Então, é uma jornada que nem todo mundo tem coragem de seguir.
porque é mais fácil desistir, voltar e ficar na zona de conforto. E iniciar uma nova profissão, assim como essa de coach, analista corporal, e estudar ainda doenças psicossomáticas, é o tempo todo esperar que uma pedra venha na sua direção. E é de verdade o tempo todo. E o maior desafio é continuar na jornada ou desistir. Continuar na busca do meu sonho ou desistir. E ontem eu vi, bem interessante, o Joel, ele trouxe essa frase. Escreva 15 coisas que você quer alcançar. Dessas 15 coisas, escolha 3. As mais importantes, apenas 3. Depois você vai ler as 12 que ficou e elas estão sabotando você. E aí eu parei e fiquei analisando, realmente, se eu conseguir pelo menos as 3 mais importantes, eu vou conseguir alcançar as outras. Mas se eu coloco muita meta, se eu coloco muita coisa para fazer, eu acabo não fazendo. E assim é a nossa rotina diária. Por isso que no desafio, na jornada do foco e disciplina, eu comecei dizendo assim: liste diariamente aquilo que você tem que fazer. Não adianta você colocar de um dia para outro um monte de coisa e você no dia seguinte não conseguir fazer. Comece pelo básico. Quando você atinge o básico, o nível básico, você tem capacidade de ir para o nível 2 e o nível 3. Mas isso precisa de constância, diariamente, todos os dias fazer a mesma coisa. E aí, imagina que você está numa floresta e você precisa fazer um caminho para chegar num lago. Você vai pisar no mato, você vai cortar os matos, você vai cortar a árvore para poder fazer esse caminho. Só que você passou um dia, voltou, o mato subiu novamente. Mas aí você foi no outro dia pelo mesmo caminho. Você pisou no mato e voltou e o mato subiu de novo. Terceiro dia, o mato já subiu pela metade. No quarto dia, o mato já começou a ficar um pouco mais plano. Mas aí os galhos começam a crescer e você continua cortando. E aí você todo dia vai até o lago, indo e voltando. E aí você fez o seu caminho. Você decide se você quer abrir um outro caminho, porque ali pode ser até um pouco perigoso, ou se você vai insistir naquilo. E eu ouvi essa frase do meu analista corporal. Você tem consciência de onde você quer chegar? Eu disse, tenho. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estudo e eu tenho consciência daquilo que eu falo todos os dias para uma pessoa quando chega para mim dizendo qual o desafio dela diário. Aí ele disse assim: consistência acaba com o medo. Continua. E aí foi quando eu tive mais consciência ainda de que o que eu estava fazendo realmente estava no caminho certo. Sabe a história do razão e emoção? Eu achava que eu era mais emoção, porque eu realmente sou uma pessoa que choro até quando a mosca passa na minha frente doente. Mas, depois que eu comecei a juntar os outros traços e ver que a razão me impedia muitas vezes de alcançar o que eu queria, porque eu ficava o tempo todo pensando, pensando, pensando e não agia. Pensava em julgamento, pensava em ser maltratada pelas pessoas, pensava em ser criticada, pensava em o que é que essa menina está fazendo na internet. Então, até para que eu vencesse esse medo de vir aqui fazer uma live, eu tive que realmente dizer assim: foda-se o que as pessoas vão pensar de mim. Eu sei o que eu estou falando, eu sei do meu preparo e o quanto eu investi tempo, dedicação e também dinheiro para chegar até aqui. Então, eu não vou parar
até que eu alcance o meu objetivo. Então, isso também é um hábito, o hábito de estudar todos os dias, de insistir naquilo que eu acredito e ir em frente. Seguir. Então, eu não aceito conselho de quem está na arquibancada, só vendo a vida passar. E aí tem uma passagem aqui de Salomão, que é uma frase que muita gente fala. Finja que já é, né, que você será. E aí Salomão diz assim: se sua alma deseja, você já é. E isso é empoderamento diário. Eu sou. Quem você é? Você conhece sua identidade? Sabe por que você está aqui no mundo? Sabe qual é o teu papel no mundo hoje? Ou você está aqui na Terra só para ver a vida passar? A vida leva eu, a vida leva para lá, feita a maré. Maré me leva, maré me traz. E assim você vai vivendo todos os dias do mesmo jeito, sem mudar nada na tua rota. Como você vai ficar daqui a 5, 10 anos? Como você quer estar daqui a 5, 10 anos? O que você se permite mudar, você vai ver o resultado daqui a 5, 10 anos. Mas o que você está mudando hoje, para que daqui a 5, 10 anos, você consiga atingir o teu objetivo. E eu estou colocando médio e longo prazo. Mas e a curto prazo? Daqui a 6 meses, o que você quer ter feito e mantido diário? É claro que a pandemia vai acabar, vamos ter um novo estilo de vida. Foi necessário tudo isso acontecer para que as pessoas voltassem a ser até famílias de novo, para que os casamentos voltassem a ser casamentos de novo, para que os pais voltassem a ser pais de novo. Então, nada acontece por acaso, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu pergunto, o que você vai começar a fazer hoje que você vai se comprometer em fazer todos os dias para que se torne um hábito e ele é para você. E ele precisa depender somente de você. Se ele depender do outro, a meta não é sua. Independente se você é casado, solteiro, enrolado, amigado, agarrado, enganchado ou mais ou menos. Independente. Mas o que você começa a fazer hoje? Começar. Eu já estou fazendo. Comecei um ciclo de atividade física desde que começou essa pandemia. Comecei um ciclo de leitura desde... Então, continue. Se determine e continue. Mas e para quem não começou a fazer nada? Não, eu comecei a assistir e seguir uma pessoa na internet e eu gosto muito do conteúdo. Ok, está seguindo a pessoa. E você está fazendo o quê? Ainda nada. O que você gosta de fazer, o que você acredita que é boa fazendo, que você ainda não está fazendo porque você tem medo. Querido, querida, estamos juntos. Eu também tinha medo de me expor. Eu também tive muito medo e passei muito tempo para fazer uma live. E aí eu não estou convidando você para fazer uma live comigo. Mas, se você tem medo, muito medo, eu até lhe convido a fazer. Para poder você vencer o medo de se expor nas redes sociais. Porque eu também tive muito medo. Mas eu comecei. Então, coragem não é a ausência do medo, mas agir apesar do medo. Vou para o grupo do WhatsApp agora, passar uma atividade, mas para vocês que não estão no grupo, mas que estão acompanhando e que de alguma maneira gostam do conteúdo, compartilha com alguém e manda uma mensagem para mim do que você está achando dessa jornada do autocuidado. Cuide apenas de você. Esqueça o outro. Pare de apontar para o outro. Você não consegue nada só olhando para o outro. Mas você não conhece minha história.
tudo bem, você também não conhece a minha, estamos empatados. Mas comece somente cuidando de você. Somente. Apenas de você. Quando você cuida de você, as coisas mudam, o mundo muda e você começa a receber aquilo que você merece. Você se abriu para o novo. E quando você se abre para o novo também se abre para você. É a lei do menor esforço. Você dá e receber. Você fez e você vai receber. Não faça esperando que vai receber. Mas quando você dá, você recebe automaticamente. Isso é reciprocidade. E tem um livro também chamado Dar e Receber. Ele fala justamente sobre isso. Entra na questão de doação, de cuidado, de doar para as pessoas, de ensinar alguém que não sabe aquilo. Então sempre vai voltar algo para você. O que você está fazendo hoje para que volte algo para você? Nem que seja bênção, porque hoje é a única coisa que eu espero é bênção do céu. O restante, tá tudo bem, tá tudo certo. As pedras que estão me atirando, eu começo a construir um castelo. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Beijo e até amanhã. Nossa jornada está no 5º dia. Espero que você esteja aproveitando muito esta jornada. Fiquem com Deus.